Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre dois principais mercados que compõem, que sustentam a nossa economia, né? Esses dois mercados, estão interligados e influenciam diretamente o crescimento econômico, o nível de emprego, a inflação e até mesmo o nosso dia a dia. Então, para entender melhor, primeiro vamos falar sobre o mercado de bens, que envolve tudo aquilo que é produzido e consumido, né? E depois vamos falar sobre o mercado financeiro, né, que organiza o fluxo de dinheiro na nossa economia. No final veremos como esses mercados estão interligados e o que conectados e o que impactam nas nossas vidas no dia a dia. Mercado de bens. O que é o mercado de bens, né? O mercado de bens ele envolve a produção, oferta e demanda de bens e serviços, né? Esse mercado ele inclui desde os produtos básicos do dia a dia, como comida, roupas, né? Até bens de capital, né? Como máquinas e indústrias. Além das empresas e consumidores, o governo também participa como um grande comprador, né? E um dos indicadores mais importantes desse mercado é o PIB, né? Que mede o valor de todos os bens e produtos produzidos no país. Os componentes da demanda agregada do mercado de bens, né? Então, para entender como funciona o mercado de bens, né, a gente precisa olhar para a demanda agregada, e que é composta por quatro elementos, né? Que o primeiro é o consumo, né, que engloba os gastos das famílias com bens e serviços, né? Os fatores como renda disponível, né, a confiança do consumidor e as taxas que influenciam esses gastos, né? O segundo seria o investimento, né? Que representa os gastos das empresas como fábricas, equipamentos e novas tecnologias. Quanto menor a taxa de juros, maior incentivo para as empresas investirem, né? E o terceiro seria gastos do governo, né? Que inclui investimentos em infraestrutura, né? Educação e saúde, né? O governo pode aumentar os gastos públicos em tempos de crise para estimular a economia, né? E o quarto elemento seria a exportações líquidas, né? Que são elementos entre que o país vende para o exterior, as exportações, e o que compra como importações, né? Se o país exporta mais do que importa, há um superávit comercial, né? E se importa mais, há um déficit comercial, né? Falar sobre o equilíbrio do mercado de bens, né? O mercado de bens está equilibrado quando a produção total da economia é igual à demanda agregada. Se a demanda for maior que a produção, as empresas aumentam a produção e pode gerar um crescimento econômico. Mas se a demanda for menor, as empresas reduzem a produção e isso afeta o emprego e a renda, né? E agora falar sobre o ciclo econômico, né? O mercado de bens não é estático, né? Ele passa por uma fase de crescimento e recessão, assim formando os ciclos econômicos, né? Esse ciclo ele pode ser influenciado pelo mercado financeiro, que veremos logo a seguir. O mercado financeiro, né? O que é o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é o sistema responsável pela circulação de dinheiro na economia. Resumindo, né? Ele conecta as pessoas e as empresas que precisam de crédito com aqueles que possuem dinheiro para investir, né? E diferente do mercado de bens, onde o foco está nos produtos físicos e serviços, né? Aqui a gente fala de ativos financeiros, né? Como dinheiro, títulos, ações, né? Então, quais seriam os componentes do mercado financeiro? Os principais elementos desse mercado são a moeda e os títulos, né? Que o dinheiro pode ser mantido como moeda e para transações diárias ou investido em títulos para render juros, né? Títulos podem ser públicos, né? Emitido pelo governo, ou privado, emitido por empresas, né? O outro elemento seria bancos intermediários financeiros, né? Que são os bancos que recebem os depósitos, os empréstimos de dinheiro para as pessoas, empresas, né? E os fundos de investimentos, as aplicações em dinheiro, em ações, títulos para obter rentabilidade, fundos de investimento, né? O terceiro elemento seria a taxa de juros, né?
A taxa de juros ela influencia a economia, afetando o consumo, investimento e até o câmbio, né? Quando os juros sobem, o crédito fica mais caro, né? E o consumo diminui. Então, qual seria aí entra o papel do Banco Central? Então, qual seria o papel do Banco Central, né? O Banco Central ele regula o mercado financeiro, né? Ele controla a oferta de dinheiro e a taxa de juros, né? Então, ele faz isso através das operações de mercado aberto, né? Comprando e vendendo títulos para ajustar a quantidade de dinheiro na economia. Então, o Banco Central ele pode baixar os juros para estimular o crescimento, aumentar os juros para controlar a inflação, né? Então, qual é a conexão entre os mercados, né? Qual seria a conexão entre os mercados? Então, o mercado de bens e o mercado financeiro eles estão interligados, né? Quando as taxas de juros estão baixas, os empréstimos ficam mais baratos, né? Quando as taxas assim incentiva as empresas a consumirem e a gastar mais, né? Se os juros estão altos, o crédito fica mais caro, assim reduz o consumo e o investimento, né? Então, no mercado financeiro saudável, né, que favorece o crescimento do mercado de bens e desenvolvimento da economia. Então, um exemplo prático, né, que seria a crise de 2008, né? A crise de 2008, ela mostrou como um colapso do mercado financeiro, ela pode afetar o mercado de bens, né? Bancos quebraram, o crédito secou e o consumo dos investimentos despencaram, né? Então, um segundo exemplo que a gente pode citar aqui rapidamente é a pandemia de 2020, né? Do ano de 2020, especificamente, que ela foi mais concentrada, maior, né? O início da pandemia, que durante a pandemia o governo injetou dinheiro na economia para evitar o colapso dos mercados de bens, né? E o Banco Central baixou os juros para facilitar os empréstimos na pandemia. Então, para concluir, né, o mercado de bens e o mercado financeiro eles são essenciais para o funcionamento da economia, né? Então, eles afetam os preços, os empregos, o crescimento econômico, né, e até as nossas decisões diárias, né? Então, acompanhar a taxa de juros, o PIB e as decisões do Banco Central, né, para ajudar a entender o impacto que tem nas nossas vidas esses dois mercados, tá? Então é isso, até a próxima.